Bem, vamos lá? Para falarmos um pouquinho sobre as SAPs de vocês. Qual curso eu estou falando? Estou falando para o curso de assistente de controle de qualidade para unidade curricular, técnicas e fundamentos da qualidade. Depois que você leu todos os primeiros passos, fez todos, viu as videoaulas, viu o conteúdo que estava no conteúdo do curso, leu o que estava proposto no, na agenda de estudo de vocês, agora é hora de fazer situação de aprendizagem. Pessoal, eu tenho mais de 60 pessoas aqui, ó, tenho mais de 60 pessoas aqui e por isso que pode demorar um pouquinho para sair a nota de vocês. Por quê? Eu não vou fazer de qualquer jeito, vou fazer um por um, tá? Eu vou ler um por um, fazer observações e se for necessário, por isso que vai demorar um pouquinho. Então, são 3 atividades, aí multiplica esses 3 por 60 pessoas, tá? Muito bem, pensando dessa forma, eu entrei aqui para tentar tirar uma nuvenzinha de dúvidas da cabeça de vocês. São 3 atividades e um relatório chamado SAC. Vamos ler a primeira atividade? Olha, para abrir a primeira atividade, se você clicar no PDF, que é o SAP, etapa 1, ele vai fechar o AVA e vai abrir o PDF. Para que isso não aconteça, você pode voltar, botão direito do mouse em cima da SAP 1 e abrir em uma nova guia. Ou segura a tecla Ctrl do teclado e clique na etapa 1. Ela vai abrir uma nova guia. É a mesma coisa de eu vir em cima aqui e abrir uma nova guia. Ela jogou essa etapa 1 em uma nova guia. Vamos lá? Vamos interpretar um pouquinho? É assim, como funciona essa atividade? Eu expliquei ela em alguns fóruns. Se no seu fórum você olhou e não viu essa explicação, é porque já possui esse vídeo que já explica tudo. Marcos informou a atividade. Olha só, tem um textinho antes. Marcos informou que sua primeira tarefa será realizar uma pesquisa sobre os diversos tipos de custos que impactam a qualidade. Mínimo 3. Mínimo 3. E também fornecer pelo menos um exemplo que aconteceu em outras empresas. Depois disso, você deverá organizar as informações em um documento de texto. Lembre-se de citar todas as fontes da pesquisa ao final do documento. Então, traduzindo, até o presente momento a gente pegou, leu geral. Agora, o que a gente tem que fazer? O que vocês estão fazendo errado? Vocês só estão fazendo uma leitura, passando o olho em cima e não estão interpretando. Vamos interpretar? Na atividade, ele fala que Marcos informou que a sua primeira atividade na empresa é fazer um levantamento sobre tipos de custos que impactam a qualidade. Professor, quais são esses tipos de custos que impactam a qualidade? Isso está no conteúdo de vocês, tá? Então vocês vão ver lá alguns tipos de custos que impactam na qualidade, né? E vocês não podem falar desses ou mais. Vocês podem pesquisar tanto no conteúdo que o AVA disponibiliza para você e também no livro, quanto vocês podem buscar algo para fora, né? Na internet, em outros livros. E também fornecer pelo menos um exemplo que aconteceu em outras empresas. Aqui parece que fica um pouquinho vago, mas igual que eu expliquei para vocês em uma outra oportunidade, eu vou pegar o conteúdo inteiro para me ensinar o que eu devo fazer. Vamos lá? Até o presente momento, eu sei que eu tenho que fazer o conceito, eu tenho que apresentar 3 custos, 3 coisas, 3 custos que impactam na qualidade do produto ou serviço ou de modo geral. E também fornecer um exemplo dele. Mas esse exemplo está um pouquinho vago do que ele quer. Aí depois ele fala assim, depois disso você deverá organizar as informações em um documento de texto. Tá, e já entendi que eu tenho que usar o Word. Já entendi que eu tenho que usar o Word. Beleza. Depois que eu sei que eu vou usar o Word, aí ele fala assim, ó, lembre-se de citar as fontes de pesquisa. Traduzindo, então, se eu pesquisar fora, eu tenho que colocar da onde que eu tirei. Então, ele quer 3 custos que impactam a qualidade. Ele não falou da onde você tem que tirar. Ele só falou que ele quer. Então, você pode pegar esses 3 custos, pesquisar aqui, 3 custos que impactam na qualidade. Pronto, já tem lá. Ou você pode ir no livro, colocar assim, procurar onde 3 custos que impactam a qualidade. Eu vi essa aula. Aí você pode basear nessa aula também. E colocar esses 3 custos e falar um pouquinho sobre ele.
ou mais, tá? Ou mais custos. Depois você vai pegar esse exemplo. Esse exemplo está um pouquinho vago, mas vamos ver ele direitinho, certinho. Como que a gente vai saber? É assim, o C, referência, técnicas e fundamentos. Até que tudo bem, está falando que é sobre a componente técnicas e fundamentos de qualidade. Depois, só você tem que fazer, é individual, tá? Não é em grupo, é individual. É a carga horária de 20 horas, forma de entrega, documento de texto. É um documento de texto. 20 horas para você fazer algo bem rapidinho. Se você olhar esse vídeo, você faz em menos de 30 minutos, tá? Depois, forma de entrega, documento de texto, como a gente já disse, que vou usar o Word, né? Pode ser o Word ou outro editor de texto. Critério de avaliação. Aí, o que o professor vai avaliar? A partir desse critério, eu vou tirar algumas dúvidas que eu tive. Eu, aluno, vou tirar algumas dúvidas que eu tive na interpretação da atividade. Vamos ver? Olha só. O que o professor vai avaliar? Desenvolver um documento de texto com no mínimo 3 tipos de custos que impactam na qualidade. Pronto, eu já entendi que vai ter que ter 3 custos, 3 tipos de custos que impactam na qualidade, de forma geral. Né? Não especificou, então é de forma geral. Então tem que ter 3 custos. Eu posso colocar no meu documento, eu vou chegar lá, não vou ultrapassar não. Apresentar pelo menos um exemplo de aplicação em alguma empresa. Professor, então está falando apresentar pelo menos um exemplo de aplicação, pegar um destes custos aqui e dar um exemplo de uma empresa que usou isso. Tem como, professor? Tem. 3 custos que impactam na qualidade. Você pode pegar uma empresa próxima a você, pode pegar um exemplo da internet, tá? Empresa que participou ou viu isso, ou empresa que você já trabalhou. Apresentar um documento organizado, você tem que organizar esse documento, vou dar uma dica ali para vocês. Apresentar no final do documento a referência, seguir os princípios normativos básicos da língua portuguesa, isso é óbvio. Entregar a atividade no tempo estabelecido. O que você tem que aprender quando você fizer isso? Capacidade. Definir os tipos de custos de qualidade e classificar por categoria. Então, você tem que entender que tem vários tipos de custos que impactam na qualidade e o que significa cada um. Isso é que você tem que entender ao fim de tudo. Identificar as áreas possíveis de reduções de custos, identificar um problema com a situação indesejável. Tá. Até aqui, a gente entendeu que um fator. Você precisa entender que essa atividade vai fazer que você trabalhe com os tipos de custos, né, que impactam na qualidade. Custos da matéria-prima, custo da produção, tudo que impacta na qualidade, no preço final, produto final, serviço final e assim por diante. Que ele não especifica que área. Beleza. Aí o que mais que ele pede aqui? Conhecimentos. O que você tem que aprender no final? Introdução a custos de qualidade, custos de prevenção, custos de avaliação, custos de falhas internas e externas, identificação de áreas críticas para redução de custos de qualidade. Aqui é o seguinte, o que ele quer? Que você vá lá no Word, você pode, se você tiver uma forma, se você já entender como funciona o trabalho do Senai, você pode fazer uma capa, contracapa e fazer bonitinho. Se você não sabe, eu vou dar uma dica muito simples, porque ele também não fala de formatação, como que deve ser. Ele fala que deve ser dentro desse documento aqui. Então você pode colocar ao ser, por exemplo, SAP 1, para eu entender que é a SAP 1. SAP 1, aluno. Estou fazendo algo bem simples, tá? Seu nome completo, tá? Depois que você colocou o seu nome completo, você vai colocar assim, ó, custos que impactam na qualidade. Um exemplo, tá? O título você pode escolher outro. Você vai centralizar esse título, colocar em Arial 12, pode colocar todo o documento em Arial 12. Estou fazendo algo simples para ajudar vocês. Isso aqui poderia ser bem mais produzido? Sim, poderia ser bem mais produzido. Eu estou ensinando algumas pessoas que não sabem mexer ainda com esse equipamento. Se você sabe dar o melhor, dê o seu melhor. Beleza. Aí aqui, você vai explicar alguns custos. Lembra lá que ele só pediu alguns custos que impactam na qualidade? Vamos ver lá de novo? Olha só o que ele fala. O que ele quer? Desenvolver documento com texto que, no mínimo, 3 tipos de custos que impactam na qualidade. Ele quer saber quais são os 3 tipos de custos. Por exemplo, você pode colocar
custo de produção. Aí você pode falar um pouquinho, sobre ele, tá? Fala um pouquinho sobre ele, explica um pouquinho, fala como ele funciona. Ah, ele funciona assim, ele funciona daquela forma, e assim por diante. Quando você explicar certinho, veio aqui, explicou certinho, o pessoal entendeu o que você quis dizer, você colocou aqui bonitinho, o que ele significa. Você pode colocar um subtítulo assim, custo de produção, etapa 1, custo de produção. Você pode dividir bonitinho. Você pode colocar em tópico, tá? Você pode colocar tópico 1. Você pode colocar tópico 1. Pode vir aqui, colocar tópico 1. Explicar o que ele significa, tá? Aí depois vai lá, depois você pode abrir o segundo custo, terceiro custo e assim por diante. Aí depois, coloca exemplo de o que ele quer. Ele quer um exemplo de aplicação na empresa. Exemplo de aplicação. Você dá um exemplo. Olha, a empresa tal, ela utilizou o custo de produção e subtraiu, uma empresa onde eu trabalhava, aplicou o custo de produção e eles entenderam que estava perdendo muito, então eles fizeram isso, isso e isso. Ou simplesmente a empresa onde eu trabalho aplicou o custo de produção. Pronto. Porque já está dentro da atividade. O que a atividade quer? Você dê um exemplo de aplicação dentro da empresa. Beleza? É algo bem simplório mesmo. Ok? Então, eu só procurei aqui, eu postei no fórum. Pessoal, se vocês forem no fórum e não verem essa atividade lá, o que vai acontecer? É porque eu gravei essa atividade para uma outra turma, né? Eu postei essa atividade para uma outra turma e para vocês eu já tinha feito esse vídeo e estou aproveitando ele para ensinar vocês também. Aí na outra turma, eu tinha postado antes desse vídeo uma explicação sobre essa SAP, que é a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, né? Depois que você explicou, colocou essa explicação aqui, você vai vir aqui em arquivo, salvar como ou salvar. Se você nunca salvou esse arquivo, é a primeira vez que você está salvando ele, você vai clicar em salvar. Se você for editando, colocando mais coisas, vocês vão clicando em salvar para você salvar as alterações. Mas se você quiser salvar com outro nome, você vai clicar em salvar arquivo, deixando o original e modificando ele, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar SAP1, você pode colocar seu nome aqui, tá? Seu nome, pode ser completo. Salvou, depois que você salvou, você vai lá na aba, deixa eu ir lá na aba, ixi, eu postei isso tudo. Você vai lá na aba situação de aprendizagem, e vai enviar esse arquivo para mim. Aí você vai clicar em enviar e quando você clicar em envio de tarefas, você vai clicar e vai aparecer para você enviar essa atividade para mim. Pronto, você já fez a primeira SAP. Mas antes de você fazer essa primeira SAP, dá uma olhadinha também, vamos dar uma olhadinha no que eu postei. Tá? Eu gostei da minha explicação aqui também. Olha só o que eu expliquei aqui para o pessoal sobre a SAP 1. Olha só, é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Eu escrevi assim, professor, não entendi a SAP 1, me ajuda, é o título. Pessoal, o pessoal que programou a atividade colocou o seguinte texto. O que eu fiz? Eu fui aqui e fui dissecando cada coisa como eu já fiz com vocês, tá? O que eu estou fazendo? Só estou repetindo para ficar bem fixo essa primeira atividade, que ela é um pouquinho, ela perde um pouquinho o foco, né? Por isso que eu tenho que bater muito na tecla, porque ela abrange muita coisa e o pessoal que programou, ele deixou muito em aberto, né? Não foi mais objetivo em algumas coisas. Mas vamos lá. O pessoal que programou a atividade colocou o seguinte texto. O Marcos informou que a sua primeira tarefa será realizar uma pesquisa. Aí fala das pesquisas, daquela questão que a gente já falou. Aí eu falo assim, qual que é a minha explicação? Sobre os tipos de cursos, você pesquisará no mínimo 3 tipos de custos que impactam na qualidade. Então, 3 tipos de custos que impactam na qualidade, você vai lá e vai pesquisar. Beleza, e colocar lá o que você entender. Esses custos que a atividade pede, deixem em aberto. Então, aqui eu entendi
que você pode pesquisar em qualquer lugar. Então, pode ser baseado no que estudou no livro e viu no AVA, que é aqui no livro de vocês na biblioteca online, e pesquisar na internet também. Você pode complementar e colocar em uma folha de Word com suas palavras sobre sobre o conceito de cada custo. Então você vai basear lá, por exemplo, eu coloquei aqui custo de produção. Com as minhas palavras, eu vou explicar isso aqui de forma profissional. É como eu estivesse explicando para o Marcos, como se fosse meu chefe, o que significa isso, né? O que significa o custo de produção, esse custo que impacta na qualidade. É igual que eu estou dando uma sugestão para ele melhorar nesse custo, explicando o que é esse custo, tá? Igual que está aqui. Depois, fornecer outros exemplos, que é a segunda parte. Essa atividade tem duas partes. A atividade da SAP 1, ela tem duas partes, tem duas etapas. Essa segunda etapa dela é fornecer outros exemplos. Este outro contexto da atividade fica um pouco vago, mas vamos interpretar assim. É o que eu interpretei aqui para vocês, tá? Se você interpretar de uma forma, beleza, e estiver dentro desse aqui, tá tranquilo. Pesquise um exemplo de algum custo de qualidade que alguma empresa possui ou aplica. Poderá ser qualquer empresa pela que a atividade solicita. É igual que eu acabei de falar também. Aí vamos lá, eu continuei. Forma de entrega será documento de texto, Word. Aqui, critérios de avaliação. Aqui é o que eu vou analisar. Desenvolver um documento com 3 tópicos que impactam na qualidade, como já falei. Apresentar pelo menos um exemplo de aplicação na empresa. Agora ele já nos norteia. Esse exemplo que a atividade deseja é uma empresa que aplicou algum custo que impactou ou que impacte na qualidade de seus produtos ou serviços. Pode ser qualquer empresa pelo contexto, né? Também é o que a gente falou. Apresentar um documento organizado. Esse documento organizado, que eu dei a sugestão, você pode formatar da seguinte forma. Você pode colocar em Arial 12 e colocar justificado, tudo justificado, tá? E alinhamento de um e-mail. Professor, onde você foi? Página inicial, fonte Arial, tamanho 12, justificado. Na justificação, o que ele faz? Coloca tudo retinho. E depois vim em espaçamento entre linhas, que é esse atalho, e coloquei de 1,5, ok? Pronto. Aqui embaixo, se eu pesquisei, vou colocar referência. Colocar o nome do site e o link. Tá bom, tá? Mas seria interessante se você já sabe fazer uma referência de qualidade, faz de acordo com o que você aprendeu na faculdade ou já sabe referenciar. Tem alguns sites que produzem referência, dá uma pesquisada. Por exemplo, tem referências online, se você pesquisar, deixa eu ver aqui, colocar aqui, site de referências ou referência, deixa eu ver se é referência bibliográfica aqui, ó. É só você jogar os dados aqui, deixa eu ver se ele está funcionando ainda. Está. É só você jogar os dados aqui, você informar que tipo de coisa que você quer. Você está olhando, por exemplo, eu estou olhando um website, aí ele vai abrir aqui para você, você vai preencher, preencheu. No final ele vai fazer uma referência para você, você copia aqui e cola aqui com essas formatações que eu passei. Lembrando, a atividade não pede o estilo de formatação, mas só que eu dei uma sugestão. Eu dei uma sugestão das normas da BNT para quem não sabe. Se você colocou capa, contracapa, colocou as normas do Senai, show de bola, beleza? Se você ainda está aprendendo a usar essa ferramenta, pode ir por esse lado simples também. Professor Mendes, por que você não ensinou algo bem top? Porque é uma aula gravada e vai ficar monótono, já são 19 minutos eu tentando explicar. Porque isso aqui é um básico de informática, tá? Então, se você não tem o intermediário, isso tem o básico para você saber fazer essa atividade, ok? Então, vamos lá. Aí a gente continua aqui, ó, normas da BNT, no final do documento sobre o link da pesquisa, escrever um bom português, autoexplicativo, que é para dentro do prazo. Pronto. O que quiser fazer aqui então nessa atividade? Simples. 3 custos que impactam na qualidade, e você vai dar o exemplo deles, e dar um exemplo de alguém que usa ou já usou esse exemplo, que a atividade deixa muito em aberto.
Vocês interpretaram, né? Muito bem. Pensando dessa mesma forma, pensando nesse mesmo lado, tem um detalhe, fala assim, professor, tem alguma coisa lá na... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tem um negócio lá na situação de aprendizagem, eu achei estranho, professor, que é sobre na situação de aprendizagem, sobre esse aqui, ó, relatório saque. Vamos abri-lo? Vamos abri-lo aqui. Pronto. Atraso na entrega, avaria do produto, produtos entregue diferente do pedido. É um gráfico. Você fala assim, professor, eu não estou entendendo esse gráfico. Eu entendo que o atraso na entrega é o maior problema. Seguido, olha só olhando esse aqui, para você interpretar. A avaria do produto é o segundo maior problema que esse cara tem. Então, tem o primeiro, segundo e terceiro problema. E o atraso do pedido é um problema intermediário que ele tem. Beleza. Pensando desta mesma forma, o que você vai fazer? Fecha isso aqui e vamos para a SAP 2. A SAP 1, você vai lá, você salvou e já me enviou na teoria. Tá? Você vê aqui, já salvou, arquivo 1, salvar, colocou seu nome daquele jeitinho que eu expliquei para você. Depois você vê em envio da resposta da SAP 1, que é essa que acabei de falar sobre os temas, clicou, adicionou tarefa, beleza. Recebi, é só aguardar a resposta, porque vocês são muitas pessoas, tá? Por isso que eu vou demorar um pouquinho, mas logo, logo sai. Se eu tiver dentro disso aqui, tá show de bola, tá? Depois, vamos começar a etapa 2. A etapa 2 é o seguinte, ele fala assim, agora que você já possui informações sobre os diferentes tipos de custos que afetam a qualidade, olha só que a SAP da etapa 2, a etapa 2 da SAP, da situação de aprendizagem, ela explica a atividade anterior. Só para vocês terem uma ideia. E tem que ler muito. Agora você que já possui informações sobre os diferentes tipos de custos que afetam a qualidade, percebeu que é necessário realizar uma análise dos dados com as falhas internas da empresa. Olha só, ele já dá uma ideia de que tem que olhar em algum lugar. Ó, percebeu que é necessário realizar uma análise dos dados com as falhas internas da empresa. Você já fica assim, tem coisa por aí. Você deve realizar uma análise das falhas internas da empresa com base nos relatórios disponibilizados. Você fala assim, professor, mas não tem relatório. O relatório que eles falaram é esse aqui, ó, o relatório da SAC. Eles não foram muito objetivos. Faltou, infelizmente. Mas dá para fazer um bom trabalho. Em seguida, você deve desenvolver um documento com um levantamento de dados contendo no mínimo 3 falhas correlacionando ao impacto dos custos. Você já tem aqui, ó, as 3 falhas: atraso na entrega, avaria no produto e produto entregue diferente do produto do pedido. Então, bom que você não precisa pensar tanto porque já está aqui, né? Ele vai te dar um norte. Mas vamos interpretar de novo. Em seguida, você deve desenvolver um documento. Falou em documento, é o Word de novo. Então, você pode ir lá no Word, abrir um novo documento. Professor, como ia abrir um novo documento? Arquivo, novo, em branco. Professor, funciona da mesma forma para as outras versões? Sim, para as outras versões também funciona da mesma forma. Em seguida, você deve desenvolver um documento. Já está aberto, pronto para ser preenchido, com o levantamento de dados, contendo no mínimo 3 falhas correlacionando ao impacto nos custos. Então, já tem aqui. Então, tem 3 falhas que impactam no custo, né, do produto. Por fim, você deve descrever a sua sugestão de mudanças para melhorar os processos e reduzir os custos do setor de costura. Aqui ele já fala de setor de costura. Então, parece que ele... Tá vendo? Parece que ficou um pouquinho vago. Mas talvez o conteúdo que está no conteúdo do curso relacione e vocês vão entender. Ok? Por fim, você deve descrever uma sugestão de mudanças para melhorar os processos e reduzir os custos do setor de costura. Então, você pode basear nesse relatório, tá? O atraso da entrega, avaria no produto de entrega, e você dá uma sugestão. Mas, professor, que sugestão é essa que ele está falando? Ó,
Sugestão de mudanças para melhorar o processo e reduzir esses custos. Como que eu posso, baseado nesse relatório que ele me disponibilizou, que ele falou nesse relatório, tá? Tá aqui para usar esse relatório. Como que eu posso melhorar para sumir essas avarias? Ele ficou um pouquinho vago, né? Mas vamos lá. É importante identificar uma solução para cada falha identificada. Uma solução para entrar, dar uma solução. Ele quer um documento que você dê uma solução aqui para. Você pode colocar em tópicos também. Coloca lá, aluno, sempre coloca aluno, coloca SAP anteriormente, SAP 2, aluno, só para entender, tá? Eu estou, de novo, explicando da maneira mais simples para você, ok? Beleza. Depois você pode colocar sugestões. Você pode colocar problema 1, coloca o título do problema e uma sugestão, né? Vou dar uma sugestão de melhoria. Pronto. Você pode colocar esse título negrito, tá? Pode colocar ele centralizado. Seleciona tudo que você fez, vai na página inicial, Arial. Vamos, filho. Arial. Enquanto ele está respirando, a gente vai continuar aqui. Importante. Cada falha por ele. Ok. É individual de novo, documento de texto. O que o professor tem que avaliar, mas o que eu posso tirar de ajuda para desenvolver minha atividade? Primeiro, apresentar o levantamento de dados em documento de texto contendo no mínimo 3 falhas. Já está aqui. Você pode aumentar essas falhas. Você pode pegar essas 3 falhas do setor de costura, ligar ao setor de costura, tá? Fatores críticos, logística, que é a entrega dos produtos da área de costura. Ele não tem o assunto falando, então ele pode ser encaixado nessa área de costura. Tanto você pode pesquisar em outros locais também. Beleza. Apresentar a análise das falhas internas da empresa com base nos relatórios. Você pode, primeira coisa que ele quer, primeira coisa que ele está falando aqui, ele quer que você apresente o problema. Você vai apresentar o problema, falar que levou ele a acontecer, e depois, vamos voltar lá, apresentar uma análise das falhas internas. Você vai analisar o que fez esse problema acontecer nessa área de costura, baseado nesses relatórios, e se tem uma coisa ou outra relacionada, ou baseado no conteúdo que você estudou, tá? Provavelmente você vai ter, provavelmente não, certeza que você vai ter muito conteúdo aqui no conteúdo do curso, baseado no livro, para te auxiliar bastante. Então você tem que ler. Depois disso, você vai apresentar uma análise das falhas internas, ok, já foi. Você vai analisar, vai falar aqui no seu documento de texto o que levou isso a acontecer, aí você vai criar um textinho, aí vai falar um pouquinho sobre o que levou isso a acontecer e pronto. Aí você fez esse textinho falando o que fez, por que isso aconteceu, né? Por que o problema aconteceu, e depois uma sugestão. Isso só no primeiro problema, tá? Sugestão. A sugestão de melhoria. Você pode colocar títulos, subtítulos? Pode. Quando você pode só começar a escrever. O presente problema aconteceu por isso, isso e isso. A melhoria, a sugestão de melhoria é isso, isso, isso e isso. Ok? Então você tem essa liberdade de construir. Esse aqui é só um exemplo. Aí é sugestão de melhoria. Aí você vai lá e faz todo um textinho dando a sua sugestão de melhoria. Ok? Um documento bem organizadinho. Lembrando, todo formatado no Arial ou Times. Arial ou Times. Ele está um pouquinho lento, mas o documento está pesado. Ok. Depois que você colocou Arial Times, formatou do mesmo jeito que você formatou o outro, vamos continuar. Você fez os 3 exemplos. Aí o que ele vai pedir mais? Correlacionar o impacto das falhas nos custos. Mas o que essas falhas vão dar problema nos custos? Mas que custos? Vocês viram na atividade passada que vai ajudar muito vocês.
né? Então o atraso vai gerar essa consequência no custo, essa consequência nesse outro custo. A avaria no produto vai dar um outro problema. A avaria no produto dá esse problema no impacto, causa esse impacto, esse outro impacto. Iniciar uma solução para cada falha. Seguir princípios normativos básicos da língua portuguesa da comunicação, isso aqui você já sabe. Então, traduzindo, vocês vão apresentar o produto, deixa eu só colocar uma fonte básica, eu acho que ele não vai pegar. Eu acho que vou ter que parar por aqui para essa explicação. Deixa eu ver aqui. Então, vocês vão apresentar, já deu certo, Arial 12, na página inicial Arial 12, e aqui vocês vão colocar justificado, um e-mail. Aí vocês podem colocar o título centralizado, ok? Depois. Aí vocês podem colocar o problema 1. Você pode dividir aqui em negrito, ó, o problema. O problema, aqui a sugestão de melhoria. Por quê? É o que ele pede. Ó, e o que ele pede? Que você apresente os dados em documentos de texto contendo no mínimo 3 falhas. Ele quer que tenha essas 3 falhas ou outras falhas que ele não especifica. Ele só fala para você usar os relatórios. Ó, você deve realizar uma análise das falhas internas com base no relatório. Então você tem que usar isso aqui, querendo ou não. Bem, depois disso, você vai usar, depois que você colocar esses 3 pontos, apresentar a análise das falhas internas da empresa com base no relatório. Você vai falar um pouquinho sobre o que levou isso a acontecer, o que é isso aqui, você vai explicar qual é o maior problema da empresa. Você pode explicar um textinho antes de explicar cada problema, ou você já pode explicar cada problema separado, tá? Explica esse problema, depois vem, explica esse outro problema, que é o problema 2, e o problema 3. Professor, qual que é o problema 3? Olha lá, já está aqui, ó, problema 1, que é atraso da entrega, problema 2, avaria do produto, problema 3. Você vai explicar o que levou o atraso da entrega, a avaria do produto de entrega. Baseado em que setor? Aqui ele pede, ó, reduzir os custos do setor de costura. Ele baseou no setor de costura, tá? Muito bem. Depois que você correlacionar os impactos das falhas aos custos, tá? Essas falhas que aconteceram aqui, elas vão gerar que consequência nos custos, tá? Então você pode falar isso quando você estiver falando do problema. Aí depois que ele fala, indicar uma solução para cada falha. Aí você vai, como profissional, você vai indicar uma solução para cada falha. Feito isso, você vai vir em arquivo. Feito isso, fez tudo isso, é o que a atividade pede, vem em arquivo. Depois de arquivo, você vai salvar, igual que eu ensinei você salvar o outro documento, tá? Depois que você salvar, pode colocar SAP 2, pode colocar SAP 2, colocar o seu nome e vir aqui, ó, envio resposta da etapa 2 em documento de texto, tá? Então você pode, do jeito que tiver lá, você veio, você salvou, aí você salvou o documento 2 daquele jeito, igual, pode ser igual o que eu ensinei no anterior, e você vai enviar a tarefa, tá? Clicar aqui para enviar a tarefa que vai aparecer para você, e pronto, você já fez a etapa 2. Vamos para a etapa 3, que surgiu muita dúvida. Vamos lá? Etapa 3, professor. Na etapa 3, deixa eu ver. Na etapa 3, é algo um pouquinho desgastante. Por quê? Etapa 3 seria um semipresencial. Vocês deveriam estar no Senai, né? Na atividade, fazendo isso lá dentro das instalações do Senai. Só que com a pandemia não foi possível. Então, esse grupo não vai virar. Você vai fazer isso sozinho, tá? Eu conversei com os coordenadores, eu conversei com o pessoal para fazer, eu conversei com meus líderes, né? Para tomar essa decisão. A minha sugestão para eles, ó, eles me deixaram com carta branca, e para ajudar vocês, vocês vão fazer essa atividade sozinho, ok? Como será essa atividade? Com base na análise dos dados que você realizou e nas suas
Sugestões de melhoria, olha só que a terceira atividade explica a primeira e explica a segunda. Marcos pediu para você que você discuta esses dados e sugestões com seus colegas. Nesse caso, não precisa discutir. É só um exemplo aqui. Trocando informações e depois disso pediu que elabore um relatório de análise crítica. Análise crítica em grupo. Um relatório. Então, vou ter que elaborar um relatório. Então, mais uma, por enquanto, é um documento de texto. Ou ele não foi especificado. Então, pode ser um relatório em documento de texto ou pode ser uma apresentação. Até agora, nada demais. Ele falou que ele quer que elabore um relatório. Relatório pode ser em slide ou relatório pode ser em documento de texto. Professor, mas nunca vi relatório em slide. Chama-se relatório de apresentação. Você vai apresentar esse relatório não em escrita, mas sim digitado e mostrado lá para um data show para as pessoas verem isso em tempo real. Nessa atividade, portanto, você deve, juntamente com seus colegas de sua equipe, desenvolver um relatório de análise crítica com base na discussão sobre os dados identificados e as propostas de solução desenvolvidas na etapa anterior. Por fim, o grupo deve apresentar e justificar a escolha das soluções e estratégias de forma criativa e dinâmica. Traduzindo, baseado na primeira aula e na segunda, ele fala assim, ó, de novo, para você pegar aquelas sugestões que você usou na etapa 2 e colocar isso no slide e na teoria vocês iriam apresentar, mas só que vocês vão pegar essas sugestões que vocês deram, né, baseado naquela problemática, vai pegar o que você digitou lá na etapa 2, você vai pegar, vai melhorar e vai colocar no slide. É o que dá para identificar. E depois vai mandar esse slide para mim, algo do tipo, porque vocês não vão apresentar. Então, de novo, só para ficar bem mais claro para vocês. Nessa etapa, portanto, você deve, juntamente com seus colegas de sua equipe, desenvolver um relatório de análise crítica com base na discussão. Que discussão é essa? Que a gente falou dos impactos da qualidade, da etapa 1, os problemas da etapa 2, baseado no relatório. Então, baseado nos dois últimos atividades. Discussão sobre os dados identificados, né? E a proposta de soluções desenvolvidas na etapa anterior. Então, traduzindo, você vai pegar esses dados que estão aqui, vão passar isso para o slide, falar assim, olha, o problema era esse, a solução foi essa. É algo bem simples. O que você pode fazer? Você pode pegar esses dados, você pode fazer algo simples, printar, você pode printar ou tirar uma foto, né? Que é uma printada da tela e colocar aqui. Aí você pode colocar um título, né? Para o seu slide, o seu nome. E aqui você vai apresentar o problema que foi te proposto, baseado nesse relatório. O problema. O que eu fiz? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou tirar um print. Vou tirar um print. No meu teclado, vou procurar a tecla chamada PRT, espaço, que tem um espacinho entre as letras, CQ. O meu é dessa forma. O de vocês pode aparecer a palavra print. Vou vir aqui na base de baixo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, me perdoe, e vou organizar isso aqui. O problema. Aí eu já mostro, o problema que foi mostrado é esse aqui, E aqui, a solução aí você pode pegar aquelas sugestões dos problemas. Você pode pegar lá aquelas sugestões que você deu. Você se lembra daquelas sugestões de melhoria? Os problemas, o pessoal já sabe. Você pode colocar a sugestão de melhoria aqui embaixo. Problema 1, você pode colocar o nome do problema, que é atraso na entrega. Atraso na entrega. Solução. Aí colocar a solução, tá? Aí você vem aqui, você pode colocar a mesma solução que você deu na etapa anterior, ok? Algo bem simples. E faça a mesma coisa com as demais, beleza? Por enquanto é isso que a gente está interpretando, mas vamos aprofundar ainda mais. Apresentar a análise das falhas... Opa, isso aqui já foi.
Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, ó. Aí aqui que ele fala, ó, embasar a análise crítica nos dados identificados na proposta de soluções desenvolvidas anteriormente. Então, baseado naquela atividade 2, etapa 2. Desenvolver um relatório estruturado de forma coerente em documento de texto. Aqui não precisa por quê? Olha só a forma de entrega. Notem que ele pede um relatório em documento de texto, correto? Mas olha a forma de entrega que ele fala. Documento de texto ou documento de apresentação eletrônica. Então, você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui para vocês em Word ou isso em slide. Ok? Eu prefiro em slide, você define. Porque a atividade dessas duas possibilidades. Então, quando chegar para mim, eu vou corrigir baseado nisso aqui. Apresentar um relatório estruturado de forma coerente, apresentar e justificar a escolha das soluções estratégicas de forma criativa. Por que, professor, você pode colocar aqui, ó, essa sugestão de melhoria, essa estratégia que você faz ou que você deu para acabar com esse problema, você vai colocar a estratégia que você vai usar, tá? Vai colocar uma solução para esse problema. O que você vai fazer para acabar com isso? Assim com as outras 3 problemáticas. Vamos lá. Seguir princípios normativos da língua básica, isso aqui escrever bem. Demonstrar interação, cooperação, isso aqui se fosse apresentação em grupo. Entregar atividade no tempo estabelecido. Beleza. Pronto. Aqui, o que vocês têm que fazer, basicamente, é isso. Apresentar um relatório de análise crítica com base na discussão realizada. Então, se você me entregar dessa forma o problema, aí você pode, por exemplo, pegar o atraso, aí você vai e coloca, por exemplo, a avaria, e coloca a sugestão, a estratégia para acabar com ela. E depois você faz sobre o produto, né, entregue errado, produto entregue, aí você pode dar sugestão. Feito isso, o que você pode fazer? Esse slide aqui, você pode colocar ele de diversas cores. Ó. Você pode usar essa cor, você pode usar o que for. Por quê? O documento, ele não fala o jeito que ele quer. Ele só fala que quer o conteúdo no slide. Ou o conteúdo em documento de texto. Então, ele dá essas duas possibilidades para você. Ok? Depois disso, você pode vir aqui em arquivo, salvar como ou salvar, se você nunca salvou ele, vai salvar ele pela primeira vez. E vai digitar SAP3, coloca o seu nome, salva. Depois que você salvou, você só vai vir na SAP3, clicar para enviar e o processo você já sabe. Ok? Pensar? Porque não ficou muito organizado, não ficou muito pensado, né? Mas aí dá para pegar uma estratégia muito legal para fazer uma atividade excepcional. Ela ficou um pouquinho assim, meio difícil de entender? Sim, porque ela não ficou muito objetiva. Ela foi deixando muito aberto para você interpretar. Então, a atividade com cunho aberto, ela sempre tem esse prejudicial, por um fator. Isso é muito bom também, por um lado. E faz você pensar, e deixa você livre para você pensar. E, por outro lado, que ela te dá poucas pistas do que eu tenho que fazer. Mas, interpretando bem, a gente chega lá. Ok? Dúvidas, estarei à disposição.